Gente, minha casa que é bom nada ainda. Não fui. Menina, quanto mais a gente vai fazendo as coisas aqui, mais tem pra fazer. E agora eu tô fazendo nada, tô descansando, né? Porque eu mereço. Ontem eu arrastei a cama, baú, colchão com meu pai. Depois chamei o vizinho aqui pra me ajudar, que meu pai já tava pedindo arrego. O sofá, trouxe pra cá. Eu praticamente tô fazendo essa mudança. Matheus tinha saído pra resolver um compromisso, né? Aí ficou pra cima de mim. Aí hoje eu tava ajeitando lá os papelados, porque o guarda-roupa ainda não desmontamos. Aí eu tava separando lá os papéis. Cara, minha mãe tem papel desde 2017. Vocês têm esses costumes de guardar papel assim? Porque eu não tenho não, gente. Assim, só as coisas mais importantes do importante mesmo. Agora, coisas que eu compro, eu guardo por um tempo, depois eu jogo fora. Tinha as documentações de quando eu comecei na loja, no shopping.